Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e agora vou apresentar o conteúdo dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos. Bom, como já vimos em outros momentos, o calor ele atua sobre os corpos e pode exercer uma série de mudanças nesses corpos, como por exemplo na temperatura deles, no estado físico, nas dimensões, densidades, na forma, cor, brilho, dureza, elasticidade, resistência elétrica e outras mais. Bom, quando ele muda a temperatura, ele é chamado de calor sensível. Quando ele muda o estado físico do corpo, ele é chamado de calor latente. E o que ocorre quando ele muda as dimensões do corpo, a gente chama esse fenômeno de dilatação térmica, que é exatamente o que nos interessa neste momento. Bom, e o que é dilatação ou expansão térmica? É o fenômeno pelo qual a variação da temperatura de um corpo produz aumento nas dimensões desse corpo. Assim, a variação de temperatura produz o quê? A variação da energia térmica do corpo, que produz, por sua vez, uma variação das vibrações dos átomos e moléculas desse corpo, que, por sua vez, se for a dilatação, vai produzir o aumento das posições de equilíbrio das moléculas. E, por sua vez, vai produzir aumento das dimensões do corpo. Observe aqui que nem sempre o aumento de temperatura vai produzir aumento das dimensões. Existem alguns materiais cujo aumento de temperatura produz diminuição de dimensões, de volume, como por exemplo a água e outros materiais. Mas, em geral, aumento de temperatura produz o quê? Aumento de dimensões. E diminuição de temperatura produz o quê? Diminuição das dimensões. Bom, antes de passar adiante, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, pressão por temperatura para a transição de fase de uma substância. Ok? Bom, essa região verde é a região do estado sólido. A região azulada do estado líquido ou da fase líquida. A mais abaixo, central aqui, é o vapor. E à direita, o gás. Observem que quanto mais eu estou indo para a direita, mais as moléculas estão desorganizadas e afastadas entre si. Ok? Anteriormente, já vimos que os gases, pelo menos os ideais, são regidos pela equação de Clapeyron. Pressão que multiplica volume é igual a quem? Número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, observe que o volume vai ser número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura sobre a pressão. Ok? Mas para um certo gás encerrado em um recipiente, tá ok? E a pressão constante, nós vamos verificar o quê? Que a variação de volume depende de quem? De uma constante que é simplesmente o N, número de mols, vezes a constante dos gases, sua pressão. Como os três serão constantes, eu posso substituí-los pelo K, que multiplica a variação de temperatura, ou seja, a variação de volume depende única e exclusivamente da variação de temperatura. Aí a questão, como será essa expressão para o sólido e para o líquido? É isso que nós vamos tentar entender. Como é que varia o volume do sólido e dos líquidos em função da temperatura? E para os sólidos, como varia o comprimento? Existem situações que não me interessam o volume, sim o comprimento. E ainda a área. Okay? Então, para o sólido, eu vou ter dilatação linear, superficial, se ela é de linear, o A de área, superfície, e o V de volume. Para o líquido, só vai interessar basicamente dilatação volumétrica. Eventualmente,
dentro da tubulação muito estreita, em alguns casos raros, interessa a dilatação superficial. Bom, dilatação ou expansão térmica, para a maioria das substâncias, como eu falei, normalmente o aumento de temperatura leva ao quê? Ao aumento das dimensões. Isso eu chamo de expansão térmica. Para diminuição de temperatura, ocorre o quê? Diminuição das dimensões. Eu chamo isso de, ou nós chamamos de contração térmica. Exemplo, aqui estão duas barras metálicas. Quando eu aqueço, elas se dilatam e se aproximam. Mas algumas substâncias apresentam dilatação anômala, ou seja, um aumento da temperatura faz as dimensões dela diminuírem, como eu já falei anteriormente. E o contrário, uma diminuição da temperatura faz as dimensões do corpo aumentarem. Bom, vamos estudar primeiro a dilatação regular, a normal. E para os sólidos, inicialmente. Então, nós temos, como vimos, três tipos de dilatação. A linear, ou seja, eu tenho aqui um sólido com um comprimento muito grande em relação às outras dimensões. Por exemplo, um fio de cabelo, ou uma barra metálica. E aí, observa o seguinte, que para uma temperatura inicial θ0, esse O cortado aqui na horizontal chama-se θ, é uma letra grega, θ inicial, o θ0, eu vou ter então um comprimento correspondente L0, comprimento inicial. O que vai acontecer? Eu vou variar a temperatura para a temperatura θ final, ou temperatura final. Ok? O que vai acontecer com esse meu corpo? Ele vai dilatar. Ou seja, de um comprimento L0, ele passa para um comprimento L final. L será simplesmente o comprimento final. Ou seja, diante de uma variação de temperatura de θ para θ0, eu vou ter um Δθ, que seria a minha variação, da diferença entre eles. E o mesmo para a variação de comprimento ΔL. Quem vai ser ΔL? Comprimento final L menos comprimento inicial L0. Ok. E o que é que se verifica experimentalmente? É que esse aumento, essa variação de comprimento é simplesmente uma constante, alfa, daqui a pouco eu falo sobre ela, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura. Vejam que essa expressão, ela não é deduzida, ela é vista experimentalmente. Isso, através de experimentos mais variados possíveis, chegou a essa conclusão. Quem é esse alfa? Esse alfa é chamado coeficiente de dilatação linear, ok? E demonstra-se também que, combinando essa expressão experimental do ΔL com a definição de variação de comprimento, combinando as duas, eu posso também encontrar que meu comprimento final é igual ao meu comprimento inicial, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Tem problemas que vai ser mais interessante usar a expressão da variação do comprimento. Em outros, a expressão do comprimento final. Se bem que eu posso sempre só usar a combinação da definição de variação do comprimento com a forma experimental do comprimento. Não é necessário usar essa última aqui do comprimento. Outra observação interessante é que a unidade do coeficiente de dilatação linear é igual a quem? A graus Celsius menos 1. Por quê? Porque observe que o comprimento final é igual ao comprimento inicial vezes uma constante. Essa constante não pode ter unidade. Por exemplo, se o comprimento final for em metro, o comprimento inicial também será em metro, e 1 mais alfa Δθ não pode ter unidade. Ou seja, alfa que multiplica Δθ não pode ter unidade. Para que isso ocorra, eu tenho que ter o quê? O alfa com unidade inversa à de temperatura. Então, se a temperatura vai estar em graus Celsius, meu alfa vai estar em graus Celsius menos 1. Eventualmente, e muito raramente, a variação de temperatura pode estar em grau Kelvin.
aí meu alfa estaria em grau Kelvin a menos 1. Bom, existem vários coeficientes de dilatação linear que dependem do material. Então, existem tabelas com diversos materiais. Aqui está apresentando algumas, como por exemplo o zinco, alumínio, a prata, até ferro, platina, vidro, pirex e o invar. Observe aqui, como eu falei, a unidade do coeficiente de dilatação linear é grau Celsius a menos 1. E o que tem maior alfa, né, é justamente o zinco. É aquele que vai se dilatar mais. Então, para a mesma temperatura, para o mesmo comprimento, o material que mais se dilata é o zinco. E o que menos vai se dilatar é o invar. E o que é invar, gente? Invar são ligas à base de níquel e ferro. Então, observe o seguinte, que o ferro, apesar de ter dilatação 12 vezes 10 a menos 6, uma liga dele se dilata muito menos. Ok? Então, as combinações, as ligas, elas não se dilatam de forma igual aos seus componentes. Né? Outra observação importante é que, apesar dessa variação de 26 até 1, observe que todos são dilatados 10 a menos 6. Em resumo, as dilatações em geral serão muito pequenas. Né? Como já vimos, para a dilatação linear, representamos o comprimento pela letra L e assim encontramos que a variação do comprimento será igual ao alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes o comprimento inicial, vezes a variação de temperatura, como mostra a figura. Vamos fazer a mesma ideia para a área. E, ok, podemos fazer o quê? Usando a letra A para designar a área, podemos encontrar, tá certo, que a variação da área é igual a quem? A um beta, que é um coeficiente de dilatação superficial, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Muito semelhante ao que acontece para o comprimento. Da mesma maneira, podemos encontrar que o beta, tá certo? Esse coeficiente linear é igual a 2 vezes o coeficiente linear. Bom, para a dilatação volumétrica, vamos usar V para o volume. E podemos encontrar também que a variação de volume será igual a quem? A um coeficiente chamado coeficiente de dilatação volumétrica vezes o volume inicial vezes a variação de temperatura. Ok? Então as expressões são muito similares e equivalentes. Agora o detalhe, tá certo, é que meu gama, meu coeficiente de dilatação volumétrica é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Uma forma fácil de decorar essas igualdades é usar isso aqui. Ó. O coeficiente de dilatação linear dividido por uma dimensão é igual a quem? Ao coeficiente de dilatação superficial dividido pelas duas dimensões dele, que é igual a quem? Ao coeficiente de dilatação volumétrica dividido por três dimensões, que é a do volume. Ok. Seguindo em frente. Observem que nessa tabelinha nós temos aqui vários líquidos com os seus coeficientes de dilatações volumétricas. Né? Para os líquidos só vai interessar variação volumétrica. Para sólidos, não. Então, para a água, por exemplo, 1,3 vezes 10 a menos 4. Para o mercúrio, 1,8 vezes 10 a menos 4. E assim por diante até o petróleo aqui, com 10 vezes 10 a menos 4. Observem que a variação volumétrica, tá certo, dos líquidos, ela é bem maior, tá certo, do que a dos sólidos, como aqui está dando 10 a menos 6. Mesmo que aqui seja linear, se eu multiplicar isso aqui por 3, vai ser o quê? Uma variação volumétrica muito inferior ao dos líquidos. Ok? Que é da ordem, podemos dizer que é pelo menos 100 vezes maior a dilatação dos líquidos que dos sólidos.
Bom, de forma geral, como acabei de falar, né, os líquidos dilatam mais que os sólidos. Em média, mais de 10, acho que mais de 100 até, ok? Mais de 100 vezes em média. Já os gases se dilatam muito mais do que sólidos líquidos. Só para relembrar, né, água líquida, quando o vapor de água, ou melhor dizer, quando a água líquida passa para o vapor de água, ocorre um aumento de mais de 1000 vezes, quase 1700 vezes. Como os líquidos não têm forma definida, eles estão sempre contidos em um frasco ou recipiente sólido, assim como os gases, né? Por isso, quando houver variação de temperatura, tanto o recipiente como o líquido sofrerão variação em seus volumes. Isso tem uma implicação que nós vamos ver agora. Tá certo? E detalhe que eu já falei, nos líquidos somente a dilatação volumétrica é estudada. Bom, como é que a gente vai estudar a dilatação dos líquidos? Vamos lembrar inicialmente que a variação de volume é igual ao coeficiente de dilatação angular, não, volumétrica, gama, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura. Então está aqui meu líquido, representado por essa tonalidade azulada, não é isso? Num recipiente que tem uma saída aqui que a gente chama de ladrão. E o conjunto está a temperatura inicial θ0. O que acontece quando eu aquecer? Ora, quando eu aquecer o conjunto, tudo aumenta de volume, né? Ok? Então, o que acontece? Como o líquido ele se dilata mais do que o sólido, vai sair um pouco desse líquido para o segundo recipiente. E esse segundo líquido aí que vazou, né, pelo ladrão é o que a gente conhece como volume de dilatação aparente. Aparentemente, somente esse é o resultado da dilatação do líquido, mas não é. Porque tem que lembrar que o recipiente também aumentou. Então, a gente tem que computar esse valor. Então, na realidade, aqui vai aparecer o quê? A variação de volume real, que vai ser igual a quem? Ao quanto o volume do frasco variou, mais o que vazou, o que saiu pelo ladrão, a variação de volume aparente. Aplicando a essa igualdade aqui, ou melhor, aplicando essas três expressões aqui com essa igualdade, nós encontramos isso. Que o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido vezes seu volume inicial vezes a variação de temperatura é igual a quem? Ao coeficiente do frasco, de dilatação volumétrica do frasco, vezes o volume inicial do frasco, vezes a variação de temperatura, mais o coeficiente de dilatação aparente do líquido, vezes o volume inicial do líquido, vezes a variação de temperatura. Ora, as variações de temperatura são iguais, podemos cancelar. E os volumes iniciais são todos iguais, também podem sair. Em resumo, o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido é igual ao coeficiente de dilatação do frasco mais o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Isso quer dizer, então, que se eu mudar o frasco, o material que o frasco é composto, o coeficiente de dilatação real do líquido muda também. Não depende apenas do líquido, mas também de onde ele está. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.